Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passeando Verde, espero que todos estejam bem e desde já um ótimo Natal a todos, que aproveitem com a família e que 2025 está chegando ao fim. E algumas notícias aqui para vocês sobre o Fabinho, que tem muito dinheiro a receber, e vou dizer a exata situação que ele está agora e por que eu acho muito difícil ele conseguir acertar com o Palmeiras, embora claro que tenha esperança se tiver uma reviravolta. Sobre o Alex, que é o técnico do Operário, o que ele disse que me chamou muita atenção para vocês verem como a mentalidade de um treinador ajuda muito o seu time a ser campeão. E também sobre o Bap, que andou falando mais besteiras, porque ele fala besteira a cada 2 dias. Agora que o Flamengo foi campeão de 2 campeonatos, então, aí agora ele fala besteiras diárias, né? E aí eu vou comentar um pouco para vocês e o quanto a imprensa passa pano, né, para esse tipo de declaração. Vamos começar sobre o Fabinho, galera, que é o assunto mais fresco aí que tá todo mundo sabendo. O Fabinho, ele tem, a situação é a seguinte, ele tem exatamente 78 milhões de reais ainda para receber, se ele ficar até o final do contrato. Então ele tem 78 milhões garantidos. E o Al Ittihad está fazendo o seguinte: nós até queremos mudar o perfil, queremos trazer jogadores mais jovens. Ele trouxe o jogador do Braga de 22 anos, que também é da posição. Para o Fabinho sair, ele terá que abrir mão de parte dessa grana, desses 70 e poucos milhões. E vai ser muito difícil ele abrir mão. E aí o que vai acontecer? O Al Ittihad provavelmente vai falar para o Palmeiras: bom, vocês querem ele? Então desses 75 milhões, de repente, que ele tem para receber, me dê aí 30 ou 40 milhões, e aí? 40 milhões no Fabinho. Não sei, realmente aí fica difícil. É claro que se você quer jogador bom, você tem que investir, não tem essa. Mas a contratação que está sendo ventilada, que ele vai se desligar do Al Ittihad e vai cair no colo do Palmeiras, negativo. Como tudo na vida é difícil, e se o Fabinho vier parar no Palmeiras, o Palmeiras vai ter que abrir mão desse negócio de não gastar muito, vai ter sim que tirar seus milhões do bolso para convencer o Fabinho e também o Al Ittihad, porque aí eles vão liberar com mais tranquilidade, porque o Fabinho ele não quer sair e abrir mão dos 75 milhões que ele tem até o final. E o clube também não é bobo de simplesmente, não, eu te dou os 75 milhões e você vai para onde você quiser. Isso é uma ilusão, até parece que eles vão fazer isso, né? E sobre o Alex que jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo, jogou em vários times, jogou no Fenerbahçe, seleção brasileira, que hoje é treinador de futebol, é treinador lá do Operário, da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele inclusive que salvou o Operário, né? O Operário que tava para cair para a Série B, ele chegou, teve 42% de aproveitamento e o time se manteve na Série B, e ele deu uma entrevista e revelou que inclusive ele teve sondagens do Cruzeiro, chegou a conversar com o Alexandre Matos por 3 dias antes do Cruzeiro acertar com o Leonardo Jardim. Ele quase foi parar no Cruzeiro, e o Alex estava falando um pouco sobre a trajetória dele e o que ele pensa, né, daqui para frente, né? E ele falou o seguinte, que ele vai continuar no Operário e que, embora o Operário não seja um time que tenha o patamar mais alto de grana da Série B, porque outros têm muito mais dinheiro que o Operário, então os jogadores que estão disponíveis para a Série B, quase todos os melhores vão parar em outros times e não no Operário. Ele disse que, independente da qualidade do elenco e independente das peças que ele tiver, ele não abre mão da maneira dele de jogar, que não é dando chutão, que odeia chutão, que gosta de ter a bola, que gosta de propor jogo, ter posse de bola e sufocar o adversário no campo de defesa. Sufocar, empurrar o adversário lá pro campo dele e ficar ali sufocando eles com passe, com tabela, com marcação, com pressão alta. E é isso que ele gosta de fazer. Inclusive ele disse algo que, quando ele começou a jogar futebol, quando ele era criança, que ele jogava bola na rua, o que dava mais prazer era ter a bola e não ficar correndo atrás da bola, é ter a bola e jogar. É uma coisa, é um clichê, gente, mas é uma coisa que logo eu lembro de quem? Do Abel Ferreira, né? Quando eu vejo uma declaração dessa. O Alex, ele não quer saber contra quem e nem nada. Ele vai jogar dessa maneira. Não interessa se o ano que vem na Série B o Fortaleza, que é um dos que vai ter o maior orçamento, ele não interessa se ele vai jogar no Castelão contra o Fortaleza, ele não vai ficar lá atrás. Pode ser que em alguns momentos do jogo, porque é impossível, óbvio que acontece, em alguns momentos do jogo o Fortaleza vai estar melhor, você vai baixar o seu bloco e vai se defender. Mas é o seguinte, você não vai ficar ali não. É momentos do jogo. Mas quando você tiver a bola, eu vou propor jogo. Eu não vou ficar dando balão o tempo inteiro, eu não vou ficar só me defendendo o tempo inteiro, não interessa, eu vou encarar.
Isso é uma coisa que quando eu escuto, principalmente dessa parte que ele falou, quando você vai jogar bola, quando você é criança, você jogar bola na rua, você quer jogar futebol, você quer a bola. Você não quer ficar, eu vou ficar aqui marcando. Quem tem o prazer de ficar marcando? Eu acho que ninguém, né? Mas o Abel Ferreira, o nosso treinador, que tem mostrado nos últimos 2 anos um trabalho bem fraco. E para mim, o principal problema dele, do Abel Ferreira, é exatamente esse. É o que o time faz com a bola no pé. Para mim, defensivamente, o Palmeiras foi bem mal esse ano também. Mas eu acho que defensivamente o Abel Ferreira é muito bom, cara. Em termos de... Porque ele é um cara que ele põe ali a maneira dele de jogar defensivamente, que ele sempre fala, quem acompanha os bastidores aí do Palmeiras sempre vê ele falando assim: galera, vamos cumprir nossas tarefas. Ele bate nessa tecla o tempo inteiro. As tarefas é o quê? Quando perder a bola você tem que voltar até aqui. Você, quando perder a bola, você tem que fechar exatamente aqui. Então é um time robótico que eu acho que defensivamente o Abel Ferreira tem muito potencial para fazer o time se organizar defensivamente, embora, como eu disse, esse último ano não foi bom defensivamente. O problema do Abel Ferreira é com a bola no pé. Essa entrevista do Alex é totalmente o oposto do Abel Ferreira. Porque o Abel Ferreira tem um dos principais clubes na mão, com dinheiro, estrutura, poder de compra, paz para trabalhar, e ele simplesmente abdica de jogar na maioria dos jogos grandes. Ele abdica de jogar, mesmo com um time que tem potencial, porque, por exemplo, o Palmeiras, independente do Pulgar lá, que era para ter sido expulso e nos prejudicou, o time do Flamengo, hoje é muito fácil você pegar e falar: o time do Flamengo é melhor que o do Palmeiras. Ok, tudo bem. Mas é tão melhor assim a ponto do Palmeiras ter que entrar no jogo e falar: ai meu Deus, que medo, vou ficar aqui atrás só dando balão pra frente porque o Flamengo é o Real Madrid? Cara, claro que não, velho. A diferença, o Flamengo tem um time melhor, mas a diferença não é grande, cara. Mas não é grande mesmo. É só você olhar pro Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, as últimas rodadas, fez o que fez e ficou 3 pontinhos atrás do Flamengo. A final da Libertadores, o Palmeiras não deu um mísero chute no gol, só deu balão e foi 1-0. E ainda quando resolveu tentar jogar um pouquinho, teve umas 2 chances ainda com o Vitor Roque lá, que ficou praticamente na pequena área. É tão melhor assim? Cara, não é. Não é tão melhor. Mas a maneira que o senhor Abel Ferreira se comporta quando vai jogar contra times bons e com times com um elenco bom, com um nível parecido com o do Palmeiras, a mentalidade dele é tão ruim que parece que nós somos menores perante a esses adversários. Parece que o Flamengo é muito melhor que o Palmeiras justamente pelo jeito que o Abel Ferreira joga. Porque se ele jogasse de outro jeito, você pode ter certeza, ou o Palmeiras teria ganhado um dos 2 títulos, ou o Palmeiras teria ganhado os 2. Galera, e sobre o BAP, né, que anda falando várias besteiras, agora ele tava falando da rede. Pra quem não sabe, o visitante que vai no Allianz Parque tem uma rede, né, de proteção, e quando vão ver o jogo, obviamente que vê o jogo com essa rede, e aí fica ruim a visibilidade. Mas ele sabe o porquê que acontece isso, porque o formato do Allianz Parque, se você deixa sem proteção, o que começa a acontecer? Começa a cair copo, começa a cair objetos que podem inclusive até machucar outras pessoas e até haver uma tragédia, porque dependendo do que jogar e da força que jogar, pode acontecer algo muito grave. Então por isso colocaram essa rede. É óbvio que essa rede não é colocada porque eu vou colocar porque o Flamengo... Não, pelo amor de Deus, isso é colocado contra... Aliás, fica lá para todos os adversários. Então assim, aí não é uma questão do Palmeiras, amigão, é questão de segurança. Mas você não tá nem aí com quem tá na arquibancada, né? E de repente o cara paga o ingresso lá e aí toma uma garrafada, por mais que seja de plástico, pega uma garrafa de plástico cheia de água e taca com muita força pra você ver se não pega na cabeça de alguém, se você é arriscado mandar a pessoa pro hospital em estado grave. Isso acontece, cara. Então por isso da rede ele tava falando, quando virem aqui vocês vão ver, e que aqui contra o Flamengo é o seguinte: se tacarem uma pedra em nós tacaremos uma montanha, um besterol, um verdadeiro, né? Eu não posso falar as palavras aqui, porque senão eu acabo tomando até punição, mas é simplesmente um cara que dá muita vergonha de escutar. Ele também falou recentemente aí sobre o futebol feminino, ele estava falando algo do tipo, ofendeu, né, a jornalista da Globo lá, que disse que fala muita besteira e tal. Então assim, é um cara que realmente é insuportável. Já era de 2 em 2 dias ele já falava besteira, agora que o Flamengo ganhou títulos então, e que a imprensa fica o tempo inteiro falando bem, agora que ele vai continuar sem parar. E ele tem abertura para falar esse tipo de coisa, essas besteiras que ele anda falando,
ofendendo jornalista e não sei o que, e falando dos outros clubes. Ele tem licença porque a imprensa não fala mal do Flamengo, né? Então ele fala um monte de besteira, ó, todo mundo, ó. Vai o Abel Ferreira falar uma besteira pra você ver. Deixa o Abel Ferreira no primeiro jogo do Campeonato Paulista, quando ele for dar uma entrevista, ele falar assim, olha, um exemplo, tá gente, um exemplo. Ele fala assim, aquela jornalista da Band lá, pelo amor de Deus, não sabe nada. Cara, se ele falar isso, no outro dia, tá saindo até na China, no Turcomenistão, tá saindo, tá, é matéria em todos os lugares. Olha aí, Abel Ferreira, como que pode um cara falar isso? Se liga a televisão, tá todos os canais falando o tempo inteiro disso aí. Agora o BAP fala isso, cadê? É uma notinha, é a notícia que às vezes é colocada até de uma forma, olha como o presidente tem personalidade. Então assim, as incoerências estão por todas as partes, a gente tem que se acostumar. O Flamengo é o time da mídia, o quanto é injusto ele poder falar essas coisas, e outros clubes, quando falam metade ou às vezes um terço disso, são penalizados como se fossem até criminosos. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, um Feliz Natal a todos e volto ainda hoje, possivelmente, com mais vídeos do Verdão. Valeu!